Graça e paz, tudo bom? Eu vim trazer uma reflexão para vocês. Eu gostaria de comentar sobre as 5 lições da tentação de Jesus. Queridos, vocês já pararam para ler o texto de Mateus capítulo 4? Ele é muito poderoso no que tange a falar sobre a minha e a tua vida. E quais são as 5 lições? Eu quero ler para vocês Mateus capítulo 4, diz assim: Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador, o diabo, aproximou-se dele e disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Jesus, porém, afirmou-lhe: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o conduziu à cidade santa e o colocou sobre a parte mais alta do templo e desafiou-lhes. Se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: aos teus anjos darás ordens a teu respeito, e com as mãos eles te sustentarão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Jesus rapidamente intercepta e diz: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E o diabo veio e leva-o agora para um monte muito alto e mostra-lhe todos os reinos do mundo e todo o seu esplendor. E propôs a Jesus: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Ordenou-lhe então Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. E assim o diabo deixou, e eis que os anjos vieram e o serviram. Querido, nós temos 5 lições a serem abordadas nesse texto de Mateus capítulo 4. O primeiro é que Jesus não utilizou um poder sobrenatural nenhum para vencer Satanás nesse momento. A única coisa que Jesus fez foi usar o poder da sua palavra. Queridos, a palavra do Senhor deve ser verdade na minha, intrínseca, na minha e na sua vida. O segundo princípio de Deus, ele nos dá vida. Devemos entender que nós somos seres espirituais. Quando ele fala para Jesus: transforma, está com fome, está com 40 dias, transforma essas pedras em pães e come. E Jesus Jesus disse lá em Mateus capítulo 4, versículo 4, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que sai de mim e da sua boca, independente de onde você esteja, em que circunstância você esteja, seja a palavra de Deus. Querido, nós somos seres espirituais, como está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, e Gênesis capítulo 1, versículo 26. O próprio Deus soprou em nossas narinas o fôlego, o ruar, o sopro de Deus na minha e na sua vida. Terceiro ponto: com Deus não se brinca, não há brincadeiras com Deus. O diabo fala para Jesus lá em Mateus capítulo 4, versículo 7, então se joga daqui, porque está escrito que aos teus anjos darás ordem a teu respeito, para que você não caia. Jesus rapidamente intercepta o diabo, dizendo que não está de brincadeira. Jesus entende que o poder de Abba, o poder do Senhor, deve ser verdade na minha e na sua vida. Queridos, não negocie, não brinque com o Senhor. Quarto ponto é que Deus está sempre em primeiro lugar na minha e na sua vida. Deus está em primeiro lugar na minha vida. Ele diz assim: o diabo fala para Jesus: Jesus, eu te dou todos os reinos do mundo, todos os impérios, todos os governos. É só você fazer uma coisa: se prostrar e me adorares. Queridos, eu quero ler para você 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, diz assim: Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Para Deus, eu e você, independente de como está a nossa vida, somos reconhecidos como justiça de Deus. E aquele que não tinha pecado era Jesus. Então a estratégia do diabo caiu por água abaixo. Era fazer com que Jesus se prostrasse ali, para que eu e você perdêssemos a primogenitura de filhos de Deus. Então, com Deus não se brinca. O quinto ponto é que está lá em Mateus capítulo 4, versículo 11, diz que quando Jesus expulsa Satanás, fala: vai-te, Satanás. A Bíblia diz: assim que o diabo deixou, eis que os anjos vieram e o serviram. Queridos, você pode estar passando por tantas dificuldades, mas o Senhor envia anjos para te guardar. Deus te abençoe. Paz.